E então você tem um investidor, como J.D. Vance chamou, Jared Kushner, supervisionando o Plano Mestre. Steve Witkoff e Jared Kushner foram recentemente entrevistados por Bari Weiss na CBS News, e eles falaram sobre esse Plano Mestre. Bem, espere, antes de você reproduzir. Isso é fascinante, porque esse é o trecho mais significativo de toda a entrevista, que foi muito valiosa. Ele foi colocado no 60 Minutes Overtime, porque era o trecho mais revelador, eu tenho que supor. Apenas observe a expressão de Jared Kushner quando Steve Witkoff menciona o Plano Mestre. É muito revelador. Veja mal o Preston. Ele realmente diz mestre. É como quando George H.W. Bush disse Estamentarem-to Noel. Sim, exatamente. Parte do plano é a construção e reconstrução de Gaza. E vocês são construtores, já trabalharam com imóveis. Como você disse, é extremamente complexo. Conte-nos mais sobre o plano, quanto vai custar, de onde virá o dinheiro e quem vai conceder os contratos. 3 perguntas. Acho que isso vai custar muito dinheiro. O que é muito dinheiro? Sabe, as estimativas estão na faixa dos 50 bilhões de dólares. Pode ser um pouco menos, pode ser um pouco mais. Eu pessoalmente acho que isso não é muito dinheiro nessa região. Há governos que vão entrar nessa. Então, os países do Oriente Médio vão fornecer o dinheiro. Você verá a participação europeia e assim por diante. Acho que o começo desse plano é descobrir como colocá-lo em prática, e é nisso que Jared e eu trabalhamos o tempo todo. A captação de recursos, acreditamos, é a parte fácil. Achamos que isso acontece relativamente rápido. Mas é o plano principal, e estamos trabalhando com um grupo de pessoas que vem desenvolvendo planos mestres nos últimos 2 anos. Então, já existem planos em andamento. Nós já temos planos, na verdade, um plano mestre. E a propósito, o Jared tem insistido em Transon, estamos trabalhando nisso. Sim, Jared. Vamos pausar aqui no rosto do Jared. Há um plano mestre. Eu quase podia ouvir uma antiga faixa do Public Enemy samplando isso, como o Bomb Squad samplando. Há um plano mestre. Há um plano mestre. Bem, estamos apenas confirmando todos os estereótipos jurídicos possíveis. Exceto os bons. Sim, exatamente. Mas na verdade deveria se chamar o Plano da Raça Superior, porque é isso que eles estão tentando impor ao povo da Palestina, esses 2 judeus norte-americanos e sua supremacia judaica. E o Jared Kushner, veja, quem sequer o nomeou? Ele não é um funcionário do governo, é apenas o genro de Donald Trump. Pelo menos no primeiro mandato ele tinha um cargo, agora ele nem tem mais cargo algum. Ele deveria estar fora do governo, mas de repente virou o novo vice-rei de Gaza. Ele é um investidor, como J.D. Vance o chamou, ou como Steve Witkoff o chama, o cara com o plano mestre. Bem, ele administra uma empresa de capital de risco e recorre aos fundos soberanos da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos. Então, é possível que seja daí que venha o dinheiro do Oriente Médio de Witkoff, ao qual ele se refere. Sua empresa de capital de risco investe em companhias imobiliárias que estão de olho no prêmio na faixa de Gaza, construindo propriedades à beira-mar. Ele chegou a mencionar publicamente que Gaza tem um grande potencial imobiliário, e isso faz parte do plano principal. E Kushner falou recentemente sobre esse plano. Sim, ele explicou strengths broad, and its primword wrote Israel. Nenhuma ajuda ou fundo de reconstrução será destinado a áreas que o Hamas ainda controla. E quanto à desmilitarização, assim que as forças de defesa de Israel estiverem estabelecidas, será necessário haver uma força de segurança com a qual possam se sentir seguros para que a transição seja concluída.
Portanto, isso precisa acontecer. Nenhum dinheiro de reconstrução será destinado às partes de Gaza controladas pelo Hamas, o que representa cerca de metade do território. Sim, 53%, para ter certeza. E vou mostrar este gráfico. Ele explica o plano, parte do plano principal, muito bem. Dá para ver aqui com bastante clareza a área branca, onde quase toda a população da faixa de Gaza foi confinada. Durante a guerra, eles foram empurrados principalmente para Al-Mawasi, no sul, bem à beira do mar Mediterrâneo. É lá que entre 500 e 600 mil pessoas foram forçadas a viver em tendas. Se você seguir mais para o norte pela costa, chega a Deir al-Balah e ao campo de refugiados de Nuseirat. Essas áreas não foram destruídas de forma tão abrangente quanto a área que você vê em verde lá embaixo, que é Rafah, e essa foi completamente destruída. A cidade de Gaza, Israel estava no processo de destruir essa área no norte. E então Beit Hanun, também no norte, na área verde, e grande parte do campo de Jabalia foram destruídos. Então, essas áreas estão fora dos limites. O que Israel está tentando fazer, ao longo da chamada linha amarela, entre a área branca e a área verde, é impor uma zona de morte. Eles têm matado pessoas que tentaram voltar para recuperar seus pertences nas áreas verdes. Ao mesmo tempo, estão impondo uma série de esquadrões da morte, por meio de colaboradores, um dos quais é bem conhecido porque conseguiu se tornar colaborador do Wall Street Journal e do Free Press, Yasser Abu Shabab, que anteriormente era colaborador ou aliado do ISIS dentro de Gaza. Ele foi renegado pelo clã Abu Shabab. É um traficante de drogas, um contrabandista, e todos esses criminosos que você vê na tela estavam roubando mercadorias que chegavam a Gaza para justificar o bloqueio de ajuda por parte de Israel. E então, eles estavam revendendo isso à população a preços inflacionados, o que é uma das razões pelas quais você está vendo execuções dentro da área branca, de seus soldados e de seus homens, os colaboradores que tornaram a vida de todos miserável. E Aaron, quero dizer, se você entende como funcionava a guerra suja na Síria, então pode entender qual é o plano de Israel aqui, sob o plano mestre, com essas 4 grandes gangues colaboradoras. E haverá mais gangues que eles estão tentando recrutar. A ideia é transformá-las em armas, fazê-las controlar territórios, criar essas supostas cidades modelo, como mencionou Jared Kushner, onde a reconstrução será permitida sob a vigilância dos esquadrões da morte colaboradores, enquanto todos os outros vivem na miséria. E então dizer, o Hamas está fracassando. Mas olhe para as reluzentes cidades patrocinadas pela Emirates, que esses chamados moderados, os moderados árabes, como Yasser Abu Shabab, estão administrando. Eles estão recebendo uma enorme promoção do Atlantic Council e de todos esses outros grupos de fachada patrocinados pelo lobby israelense, que têm assessores de relações públicas palestinos, colaboradores, trabalhando para eles. Gradualmente, eles vão empurrar a situação para uma guerra civil e fazer com que palestinos matem outros palestinos, repetindo o golpe fracassado de 2006. Esse é o plano deles para destruir o Hamas. Depois entra o plano mestre. Falamos sobre isso em janeiro. O Boston Consulting Group já produziu os slides, mostrando como Gaza será transformada na Riviera de Gaza. Mas primeiro, eles precisam se livrar do Hamas, algo que não conseguiram fazer nesta guerra. Esse é o verdadeiro plano mestre. E parte dele foi permitir que gangues roubassem ajuda humanitária e lucrassem com isso, enquanto acusavam falsamente a UNRWA de ser cúmplice em 7 de outubro, a UNRWA sendo a principal agência da ONU de ajuda a refugiados em Gaza. Eles acusaram de má gestão da ajuda e a forçaram a encerrar suas atividades. E apenas na semana passada, as coisas acontecem tão rápido que é difícil acompanhar todos esses desdobramentos. O Tribunal Internacional de Justiça decidiu que Israel não apresentou nenhuma prova para justificar seu ataque à UNRWA, o que, claro, foi apoiado por todos os principais países ocidentais, liderados pela administração Biden e depois por Trump.
E será que ainda ouvimos falar da Fundação Humanitária de Gaza? Pois é. Agora que essa fase do genocídio acabou, ou pelo menos foi suspensa, a Fundação Humanitária de Gaza simplesmente encerrou suas atividades, fez as malas e foi embora. O que eles realmente conseguiram? Porque isso fazia parte do plano, o objetivo principal, que é destruir o sistema de ajuda existente, justificar e permitir um cerco israelense, e ajudar a fortalecer as gangues que Israel está usando para controlar Gaza e promover, como você disse, uma guerra civil. Sim. Então eu acho que parte do plano mestre é inspirar uma guerra suja. A inteligência israelense vai fornecer toda a logística em campo, o que eles realmente fizeram nas colinas de Golã durante a Guerra Suja na Síria, trabalhando diretamente com a Al-Qaeda. Eles têm anos e anos de experiência nisso, voltando à Guerra Civil Libanesa, trabalhando por meio da milícia falangista, que realizou o massacre de Sabra e Shatila, aliás, durante um cessar-fogo. Então, isso faz parte do manual israelense, e eu acho que os colaboradores palestinos vão perder. Eles já perderam repetidas vezes, e a população palestina vai rejeitá-los porque é politicamente sofisticada o suficiente para entender o que está acontecendo. Inicialmente, Trump parecia dar a entender que entendia que o Hamas estava indo atrás de colaboradores. Mas então, acho que lhe disseram que esses colaboradores estavam trabalhando com Israel, e de repente, ele ameaçou entrar e atacar o Hamas pessoalmente. Ele disse algo como, eu entrarei se for preciso, depois de ser lembrado de que os colaboradores que o Hamas estava mirando eram, na verdade, colaboradores israelenses. Ele percebeu que estava do lado deles. Mas no início, ele estava tipo, eles estão cuidando de alguns caras maus. Acontece. Algumas pessoas estavam dizendo que esses colaboradores deveriam ser julgados em um tribunal. Tipo, ok, que tribunal? Israel destruiu tudo em Gaza. As universidades foram destruídas, os tribunais foram destruídos. Onde é que se supõe que aconteça um julgamento? É isso que acontece quando você destrói uma sociedade inteira. Você tem esse tipo de caos, tem brigas e tem contas a acertar. É daqui que virá a futura liderança do Hamas. Acho que se chama Brigada Saham, a Brigada das Sombras. Este é um dos elementos mais importantes do Hamas no momento. Eles atuam meio que disfarçados, identificando os colaboradores. E isso é algo que tem apoio popular, porque as pessoas entendem como os colaboradores destruíram suas vidas. Não apenas nos últimos 2 anos, mas ao longo de décadas. Eles fornecem informações que permitem a Israel bombardear famílias inteiras, traem comunidades e muitas vezes são manipulados, seja por dinheiro ou por chantagem. A Unidade 8200 de Israel faz um excelente trabalho em arruinar a vida dos palestinos, grampeando seus telefones, encontrando qualquer meio possível de chantageá-los com informações pessoais para fazê-los mudar de lado. Na verdade, ao sair da faixa de Gaza por Beit Hanun, há um mural com grafites alertando, ou basicamente apelando, aos palestinos para não colaborarem, não informarem, porque isso causa enormes danos sociais. Qualquer pessoa que viva em uma comunidade visada nos Estados Unidos sabe o quanto a delação pode ser prejudicial. Portanto, isso é algo amplamente conhecido. O próprio Yahya Sinwar foi o líder de um dos primeiros batalhões de contra-inteligência do Hamas na faixa de Gaza, e foi condenado à prisão perpétua em prisões israelenses, 25 anos, porque supervisionou pessoalmente a caça e o assassinato de 2 colaboradores palestinos. E isso o ajudou, obviamente, ao longo de 25 anos na prisão, o ajudou a ascender a uma posição de liderança. Acho que a futura liderança surgirá por meio dessa próxima luta, dessa próxima fase em que o Hamas será testado internamente. Mas não se trata realmente de testar o Hamas como uma organização islâmica. Não se trata necessariamente de testá-lo ideologicamente.
Trata-se de testá-lo puramente como uma organização de resistência. Eles precisam se unir para derrotar as forças colaboradoras apoiadas por Israel. E se falharem, se perderem, entra em cena a próxima fase do Plano Mestre, que é o que eles chamam de migração voluntária, ou limpeza étnica, seguida pela construção das colônias de luxo de Jared Kushner. Sim, Trump falou recentemente sobre como há muita terra na região. Ele disse que há terra no Egito, há terra na Jordânia, e é para lá que ele quer que os palestinos vão viver. Então ele não está abandonando sua visão, que é uma limpeza étnica, exatamente o que Israel também quer. E de forma impressionante, eles não conseguiram alcançar isso em 2 anos de genocídio. Eu pessoalmente achei que conseguiriam, mas o povo palestino, isso mostra sua resiliência, mesmo para a partir. Esse Necord vai ser expulso de sua terra natal. Of their homeland.